Prezado, prezada candidato, ao analisar a questão 3, observamos que o enunciado nos apresenta um trecho, era um desencontro, uma impossibilidade de compartilhar as coisas da sua solidão. A noite estava perdida e solicita a conjunção que melhor ligaria as duas ideias, substituindo as reticências. Vamos analisar cada alternativa. A causal, como incorreta. A conjunção como com sentido causal introduz uma causa para a afirmação seguinte. No trecho, a solidão não é a causa da noite estar perdida. Não há relação de causa e efeito. B. Explicativa já que incorreta. A conjunção já que introduz uma explicação para a afirmação anterior. No caso do trecho, usar já que indicaria que a noite estava perdida porque havia um desencontro e impossibilidade de compartilhar a solidão, o que não se sustenta na construção de sentido. C. Adversativa mas incorreta. A conjunção mas indica oposição, contraste entre as ideias. Embora possa haver um contraste sutil entre a solidão do sujeito e a noite perdida, mas não seria a conjunção mais adequada para expressar a relação entre as frases. D. Conclusiva por isso. Correta. A conjunção por isso introduz uma conclusão, consequência da ideia anterior. No trecho, a noite perdida pode ser interpretada como uma consequência, um reflexo da solidão e do desencontro vividos pelo sujeito. A frase a noite estava perdida completa o sentido de desolação e isolamento expresso na primeira parte. Portanto, o gabarito da questão 3 é a letra D, conclusiva por isso. Recomendo que, ao se deparar com questões de coesão textual, procure entender a relação semântica entre as frases e busque a conjunção que melhor expressa essa relação. Atente-se ao contexto e ao sentido global do texto. Vamos analisar a questão 4, que nos pede para classificar a oração destacada em sofra a dor real da solidão porque a solidão dói. A coordenada sindética explicativa. Incorreta. Orações coordenadas são independentes, ou seja, não exercem função sintática em relação à outra. A oração em destaque exerce função de adjunto adverbial em relação à primeira. B. Subordinada adjetiva explicativa. Incorreta. Orações subordinadas adjetivas são introduzidas por pronomes relativos e exercem função de adjunto adnominal. A oração em destaque é introduzida por conjunção subordinativa causal. C. Coordenada sindética conclusiva. Incorreta. Como já explicado, a oração não é coordenada, mas sim subordinada. Além disso, a conjunção porque indica causa e não conclusão. D. Subordinada adverbial final. Incorreta. A conjunção porque introduz uma oração subordinada adverbial causal, pois indica a causa de sofrer a dor real da solidão. Orações subordinadas adverbiais finais são introduzidas por conjunções como para que, a fim de que, etc. Nenhuma das alternativas apresentadas está correta. A classificação adequada para a oração, porque a solidão dói, é oração subordinada adverbial causal. Recomendações. Atente-se às conjunções e à função que as orações desempenham na frase. Revise as diferenças entre orações coordenadas e subordinadas e os tipos de cada uma. Você tem razão. A banca considerou a alternativa A, coordenada sindética explicativa, como correta. Entretanto, essa classificação é gramaticalmente incorreta. A oração porque a solidão dói é claramente uma oração subordinada adverbial causal, pois indica a causa de se sofrer a dor real da solidão. Analisando a justificativa da banca, a banca pode ter considerado a alternativa A como correta por uma interpretação semântica da frase e não pela análise sintática. No sentido, a segunda oração realmente explica a primeira, mas isso não a torna uma oração coordenada. Diferença crucial. Orações coordenadas, independentes, ligadas por conjunções coordenativas. Orações subordinadas, dependem da oração principal, ligadas por conjunções subordinativas. No caso, porque é uma conjunção subordinativa causal, tornando a segunda oração subordinada à primeira. Conclusão. Apesar da interpretação semântica da banca, a classificação gramatical correta é oração subordinada adverbial causal. É importante ter em mente que em concursos, a interpretação da banca prevalece, mesmo quando diverge da gramática normativa. Este é um exemplo de como, por vezes, é preciso se atentar à lógica da banca e às suas tendências de interpretação, indo além da análise puramente gramatical. As conjunções coordenativas ligam orações independentes, que possuem sentido completo mesmo quando separadas. Elas se dividem em 5 tipos. Aditivas, expressam ideia de adição, soma. Exemplos, e nem, mas também, como também, bem como, não só, mas também.
Frases: ela estudou e fez a prova. Ele não foi à festa nem me avisou. 2. Adversativas, expressam ideia de oposição, contraste. Exemplos: mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, não obstante. Frases: ela queria ir ao cinema, mas estava chovendo. Ele se esforçou bastante, porém não conseguiu a vaga. 3. Alternativas, expressam ideia de alternância, escolha. Exemplos: ou, ora, quer, seja. Frases: você pode ir ao parque ou ficar em casa. Ora ele está feliz, ora está triste. 4. Conclusivas, expressam ideia de conclusão, consequência. Exemplos: logo, portanto, por isso, por conseguinte, assim então. Frases: ele estudou muito, portanto tirou uma boa nota. Você está atrasado, logo perderá o ônibus. 5. Explicativas, expressam ideia de explicação, justificativa. Exemplos: por que pois antes do verbo. Frases: feche a janela que está frio. Ele deve estar doente, pois faltou ao trabalho. Lembre-se, as conjunções coordenativas ligam orações independentes, que podem ser separadas por ponto final sem perder o sentido.